Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar os 5 fiagros relativamente mais seguros para se investir nesse ano de 2024. Eu sempre gosto de falar relativamente seguros e não apenas seguros, porque muitos iniciantes no mundo dos investimentos, em especial aqui nos fiagros, podem acabar pensando que esses ativos não têm risco. Porém, a realidade é diferente. Os fiagros são ativos, são investimentos da renda variável, então sempre existe o risco de desvalorização das cotas ou a diminuição no valor dos rendimentos pagos mensalmente. Porém, esses 5 fiagros que eu vou mostrar aqui para vocês, eles têm características que diluem ou, no caso, diminui os riscos de se investir neles. Não quer dizer que eles estão isentos de sofrer algum tipo de calote, ou da sua cotação diminuir, ou dos seus rendimentos diminuírem. Essa não é a questão. Porém, de um modo geral, esses fiagros apresentam assim critérios, características que diminuem bastante os eventuais riscos de se investir nele. Então fique aí comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar quais fiagros são esses. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar 3 e amanhã eu vou trazer um outro vídeo mostrando mais 2. Eu vou fazer isso para que o vídeo não fique muito longo e cansativo. Antes, pessoal, eu vou lhe pedir 3 coisinhas. Primeiramente, deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu agradecimento pelo conteúdo diário que eu trago aqui para vocês. Deixe aí nos comentários quais fiagros você investe atualmente. E por último, gostaria de pedir você que é inscrito aqui no canal, se houver a possibilidade, seja membro do nosso canal, com um valor bem pequeno aqui, de R$ 5 no mês como membro básico. É uma maneira aí de você mostrar o seu apoio ao canal, já que eu trago aqui conteúdo diário, tiro do meu tempo para poder sempre estar atualizando vocês sobre fundos imobiliários e fiagros, além de poder ajudar de alguma maneira a tirar dúvidas. Sempre eu procuro responder na medida do possível os comentários que você deixa aí. Além disso, tem nosso grupo lá no Telegram também, que eu sempre estou participando, ajudando os membros lá. E quem puder aqui se aderir como membro do canal também, eu vou estar criando um grupo no WhatsApp, onde eu estarei diretamente conversando com cada um de vocês, tirando dúvidas. Se você tiver alguma dúvida sobre fundo imobiliário fiagro, precisar de algum auxílio na hora de se investir ou na hora de se analisar um ativo, então você poderá estar me chamando lá no grupo no WhatsApp. Dessa maneira eu vou assim poder lhe ajudar. Então, se houver a possibilidade, seja membro aí do nosso canal. Agora vamos aqui para o nosso conteúdo, pessoal, mostrar os 5 fiagros mais seguros, relativamente mais seguros para se investir nesse ano de 2024. Eu vou falar aqui de maneira totalmente aleatória, beleza? O primeiro fiagro é o SNAG11, um fiagro da Suno, atualmente sendo negociado a R$ 10,09. Podemos ver que seu dividend yield está de 13,61%, já pagou nos últimos 12 meses o valor de R$ 1,37 por cada cota. E nos últimos 12 meses ele não teve aqui muita variação com respeito ao seu preço de cotação, praticamente o mesmo de 12 meses atrás. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 10,09 e é exatamente o valor que ele está sendo negociado no momento. Por isso que podemos ver que seu P sobre VP está de 1. Isso quer dizer que ele está sendo negociado exatamente no seu preço justo. Se ele estivesse abaixo de 1, de 0,99 para baixo, quer dizer que ele estaria com desconto. E se ele estivesse acima de 1, ele estaria com ágio, custando mais caro. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 504 milhões de reais, conta com caixa aqui de 103 milhões e tem um pouco mais de 73 mil cotistas. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele tem uma boa liquidez média diária superior a 1,7 milhões de reais. Então você não terá aí maiores dificuldades na hora de comprar e vender cotas desse ativo. E podemos ver que seu último rendimento anunciado foi correspondente ao mês de dezembro de 2023, que ele pagou aqui 11 centavos por cada cota. E ele ainda não anunciou correspondente a esse mês de janeiro de 2024. Essa ou na próxima semana que ele ainda vai anunciar os seus rendimentos. Vamos aqui no seu último relatório gerencial entender um pouquinho melhor como é que esse ativo ele funciona e quais as características que faz dele um ativo relativamente seguro para se poder investir. Primeiramente, com respeito às suas taxas, podemos ver que ele tem uma taxa aqui de administração de 0,91% ao ano e ele não realiza a cobrança de taxa de performance, o que é um ponto positivo. Aqui podemos ver o seguinte, pessoal, que no momento o SNAG11 ele tem 7 ativos, entre CRIs, CRAs e imóveis rurais. Ele tem um total aqui de 61 devedores, então podemos ver que ele é bem diversificado com respeito a quantidade de devedores, apesar de ser um fiagro relativamente pequeno.
Aqui podemos ver que os seus CRAs e CRIs estão indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 3,34%, e os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de 7,74%. Essas taxas aqui, pessoal, de CDI e IPCA, é consideradas relativamente seguros. Então, pelas taxas cobradas, a gente pode ter uma noção se um ativo ele é mais seguro ou mais arriscado. Se compararmos com o Vigia 11, que é um ativo considerado mais arriscado, um Fiagro High Yield, a sua taxa média de CDI é mais de 5,5%. Então, quanto maior a rentabilidade, maior vai ser o risco. Quanto menor for a taxa fixa cobrada, mais seguro vai ser relativamente o ativo. Aqui podemos ver todos os 7 ativos que atualmente ele tem. Então, ele tem aqui alguns CRAs, que é esse daqui da Boa Safra, que corresponde atualmente a 61% do seu patrimônio. Então, ele tem aqui vários devedores nessa Boa Safra. Ele tem aqui 2 imóveis rurais, que é esses daqui que eu estou selecionando para vocês. Ele tem mais 2 CRAs, que ele investiu há pouco tempo atrás, que é esses dois aqui, que um ele tem 9,3% e o outro 11,6%. E ele tem aqui mais 2 CRIs, que recentemente também ele investiu nele, que ele tem 2,3% e 2,7%. Descendo aqui mais um pouquinho, podemos ver que 83% do seu patrimônio está investido em CRAs, 5% em CRIs e 13% nos seus imóveis. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver a sua exposição para o setor. No caso, qual é o setor de atuação dos seus principais devedores. Então, podemos ver que ele tem uma concentração maior aqui nos produtores rurais, com 62%. Então, podemos ver que, apesar de ele ter algumas características boas, tem essa daqui, que é a sua exposição para o setor, que ele tem uma elevada concentração nos produtores rurais. Porém, se descermos aqui com respeito aos seus produtores rurais, podemos ver o seguinte, que eles são considerados de qualidade, já que eles recebem aqui a nota A1. Então, são grandes produtores rurais que dificilmente vão dar algum tipo de calote no SNAG11. Não quer dizer que não possa acontecer, tudo é possível, porém é muito mais difícil. Aqui também podemos ver os seus indexadores. Então, a maioria dos seus ativos estão indexados ao índice CDI, 85%, e 15% ao índice IPCA. Então, apesar de ter uma concentração maior ao CDI, ele não é totalmente dependente apenas do CDI, e também tem ativos aqui indexados ao índice IPCA. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver a sua exposição para o devedor. Então, aquela concentração que eu havia falado que ele tem lá no Boa Safra, não é necessariamente uma concentração, já que ele é bem diversificado aqui com respeito aos seus devedores que estão dentro lá do Boa Safra. Então, podemos ver aqui que ele tem 38 devedores com menos de 2%, e esse daqui é todo o restante que ele tem a porcentagem. Ele calcula aqui que ele tem uma média de 1,12% por devedor. E mais aqui embaixo a gente pode ver quem são os devedores desse Boa Safra. Então, podemos ver aqui o seguinte, ó, que ele só tem uma porcentagem maior nesse primeiro aqui com 6%. Porém, todo o restante aqui, ó, é tudo inferior a 5%. Então, ele é bem diversificado. O segundo Fiagro, pessoal, é o BBGO11, que é um Fiagro aí do Banco do Brasil. Atualmente sendo negociado a R$ 90,00, com dividend yield de 13,44%. Já pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 12,15 por cada cota. E está com uma valorização nos últimos 12 meses de 12%. Descendo aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso o seu preço justo, é os R$ 97,61. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 90,00, então está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre PVP está de 0,93, isso quer dizer que está com desconto aí de 7%. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 390 milhões de reais, conta com caixa de 6,5 milhões e tem um pouco mais de 11 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária aqui de 463 mil reais. Descendo mais um pouquinho, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi correspondente ao mês de dezembro de 2023, que ele vai realizar o pagamento aqui na próxima segunda-feira, dia 15, o valor de R$ 1,15 por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial, podemos ver que ele tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano e ele realiza uma cobrança de uma taxa de performance de 10% sobre o que excedeu o CDI mais 1%. Aqui podemos ter uma noção de como é que o BBGO11 atualmente ele investe. Então, seu principal investimento são os CRAs, que está indexados aqui ao índice CDI e ao índice IPCA. E um ponto bastante interessante que eu acho dele é que ele não tem concentração ao índice CDI, diferente de outros fiagros. Podemos ver que os CRAs que estão indexados ao índice CDI
corresponde aqui a 50%, e o restante está aqui indexado ao índice IPCA. Então ele é um tipo de fiagro que não vai sofrer tanto assim com a queda na taxa de juros, com a queda na Selic, diferente de outros fiagros que vai diminuir bastante os seus rendimentos. E com respeito às suas taxas aqui de compra média, podemos ver que os que estão indexados ao índice CDI tem uma taxa aqui de 3,3%, que, como eu já falei, são consideradas aí taxas seguras, entre 3, 3,5% até 4%. E os que estão indexados ao índice PCA está abaixo aqui dos 7%. Então, são consideradas sim taxas muito boas, relativamente seguras para se poder investir. Pelo menos na minha opinião, o BBGO11 ele é um excelente fiagro, porém pouco valorizado por muitos investidores. Aqui podemos ver alguns ativos, que atualmente ele tem, no caso CRAs. Então podemos ver que ele faz uma separação aqui por devedor. Ele fala a quantidade de títulos que cada um desses devedores tem, qual é o seu indexador e além da porcentagem investida em cada um deles. Então podemos ver que ele tem aqui pequenas exposições, dificilmente vai superar aqui os 5% de patrimônio líquido investido em cada um deles. Aí vocês podem passar aqui e ver. Os que ele tem uma maior posição é nesse daqui, com 5,4%, nesse outro aqui com 5,1% e nesse último aqui com 5,3%. Porém, todo o restante aqui você vai ver que está inferior a 5%. Então, ele é um ativo que se preocupa bastante com a diversificação e dessa maneira diminui os riscos. Aqui a gente pode ver o setor de atuação dos seus principais devedores. Então, podemos ver que ele tem devedores de vários segmentos diferentes, porém podemos ver que ele tem uma exposição maior aqui ao setor de açúcar e etanol, com 20%, e ao setor de grãos, com 24%. E por último, pessoal, temos aqui o fiagro BLCA11. Lembrando que nesse vídeo eu vou mostrar 3 e amanhã eu vou mostrar mais 2. Atualmente ele está sendo negociado aqui a R$ 85,49, com dividend de 15,5%. Já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota R$ 13,24 e está com uma desvalorização aqui de 12% nos últimos 12 meses. Descendo aqui nós podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota é os R$ 94,76, mas como vimos, está custando na faixa dos R$ 85, então abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,90%, então ele está com desconto aí de 10%. Ele ainda é um fiagro muito pequeno, tem aqui apenas R$ 52 milhões, porém é um fiagro muito interessante. Talvez pelo seu valor ainda ser pequeno, as pessoas não estão valorizando o potencial desse fiagro. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 9 milhões disponível aí para futuros investimentos, conta com um pouco mais de 2 mil cotistas, ainda tem uma liquidez pequena de R$ 122 mil. E seu último rendimento anunciado foi correspondente ao mês de dezembro, que ele vai pagar aqui R$ 1,03 por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver o seguinte, que atualmente ele tem aqui 23 ativos CRAs, então essa é a maneira que atualmente ele investe. 100% desses CRAs estão indexados ao índice CDI e 100% desses CRAs são da série sênior e única, que são aqueles que têm preferência caso a empresa devedora venha a quebrar. O fiagro que tenha ativo CRA sênior, ele tem preferência para poder receber os valores. Aqui podemos ver as suas taxas de aquisição dos seus CRAs. Podemos ver que eles estão indexados ao índice CDI com uma taxa média aqui de 3,1%, que é relativamente uma taxa mais segura do que a taxa cobrada pelos outros dois últimos fiagros que eu mencionei. Aqui podemos ver o setor de atuação dos seus principais devedores. Então, por ser ainda um fiagro relativamente pequeno, ele acaba tendo algumas concentrações, porém a partir do momento que ele for crescendo, com certeza ele vai aí diversificar bastante para diminuir ainda mais os seus riscos. E aqui a gente pode ver todos os ativos CRAs e o nome dos seus devedores, Então vai falar aqui quem é o devedor, qual é o seu setor de atuação, a sua taxa de aquisição desse CRA, a localização desse devedor, as garantias que foram dadas por ele e também um ponto importante a se considerar é a porcentagem do PL, no caso, qual a porcentagem do patrimônio desse fiagro investido em cada um deles. Então podemos ver que ele é bem diversificado, ele só tem um valor superior aqui a 5% nesse primeiro, com 6,16%. Porém, todo o restante aqui está de 5% para baixo. Então, mostrando assim que ele se preocupa também com respeito à diversificação. Então, pessoal, esses são aí, primeiramente, 3 fiagros que atualmente são considerados por uma série de características relativamente mais seguro para poder se investir nesse ano de 2024. Porém, cada um deles ainda tem alguns pontos para se melhorar. Aumentar ainda mais a quantidade de devedores,
aumentar a sua diversificação de setor, além da sua diversificação de indexadores, e essas mudanças vêm no decorrer do tempo, né? Então é sempre importante a gestão aí estar tomando passos, fazendo essas mudanças para diminuir ainda mais os riscos e fazer com que esses FIAGROS no decorrer do tempo fiquem cada vez mais seguros para se poder investir, beleza? Pessoal, deixa aí nos comentários o que é que você achou desses 3 FIAGROS. Vale a pena ou não para se poder investir? Deixa aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.